Muitas vezes temos dificuldade em personalizar os estilos de um botão ali dentro do Flutter. Então nesse vídeo eu vou te mostrar uma novidade que agora permite que você tenha mais flexibilidade nessas personalizações. Fala galera, beleza? Muitas vezes nós precisamos personalizar botões ali no Flutter, seja um text button, elevated button, fitted button, enfim, os diversos tipos de botões que a gente tem disponível no Flutter via Material Design. O problema é que a gente não tem muita flexibilidade para customizar algumas propriedades desses botões. E às vezes o que a gente precisa fazer é recorrer a alguns hacks ali, como usar stack, né, usar um padding ali dentro do botão para aumentar o tamanho e outras propriedades que muitas vezes você acaba tendo que utilizar para você ter a personalização correta daquele botão para atender, por exemplo, o design system ali da sua empresa. Então nesse vídeo eu vou te mostrar duas novas propriedades que foram introduzidas no Flutter recentemente, que tende, né, a ajudar você a resolver esse problema de uma forma mais simples, que permite que você então personalize tanto o background quanto o foreground de um botão, né, obviamente mantendo ali o estilo, fazendo o copy with desses estilos, mas tendo a flexibilidade de adicionar outras widgets dentro desse botão, né, e quem sabe então atingindo o comportamento ou o estilo que você espera. Então aproveita antes da gente ver o vídeo na prática, já deixa o like aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva, né, para ser notificado de novos vídeos de Flutter toda semana. Bem pessoal, então no nosso código de exemplo aqui, eu estou utilizando um text button, mas essa técnica ela vai se aplicar a qualquer um dos botões que a gente tem disponível no Flutter. Então o que a gente tinha aqui, né, antes no Flutter? A gente tem a propriedade style e geralmente a gente faz assim, né, a gente pega o text button, ponto, style from, e a partir daqui você vai ter algumas propriedades, como por exemplo a background color, né, foreground color e assim por diante. Mas como eu falei, você não tem tanta flexibilidade para personalizar o botão como um todo. Então agora a gente tem duas novas propriedades. A primeira delas é a background builder, como vocês estão vendo aqui, ó. E a background builder, ela vai aceitar então uma função, e essa função aqui, ela vai ter alguns parâmetros, tá? Então o primeiro parâmetro aqui que ele vai ter vai ser um context. A segunda propriedade aqui vai ser um set de widget state. Isso aqui vai ser bem importante porque a gente consegue pegar estados do botão, então se é over, se é pressed e assim por diante. Então isso permite, como eu falei, uma maior flexibilidade, né, nessa personalização do botão, que a gente pode chamar de states. E aqui também você pode ter a widget, que é a nossa widget child, que pode ser nula. Beleza? Tá. E aqui, obviamente, eu vou ter que então retornar a widget que eu vou trabalhar. Essa mesma propriedade aqui, né, esse mesmo estilo de propriedade eu vou ter para o foreground builder. E o foreground builder, depois a gente copia ali, né, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Deixa eu vou copiar já aqui, ó. Então eu também vou ter o foreground builder, que vai funcionar da mesma forma, tá? Eu só vou deixar comentado aqui, e daí depois a gente trabalha no foreground. Então, qual que é a diferença? O background, as duas propriedades elas vão estar na camada entre o botão e o child final. Então, você pode simplesmente reutilizar o child que você passa aqui embaixo. Ou o que você também pode fazer é remover esse child aqui, deixando, por exemplo, um sizebox.shrink, e aqui dentro do foreground builder você constrói ali o texto, enfim, o que você quiser colocar no botão. Então, como eu falei, agora você tem essa flexibilidade, vai de você, né, como que você quer construir esse botão, tá? Bom, então para exemplificar o background aqui, ó, eu vou fazer um if aqui só para mostrar para vocês a questão dos states, tá? Então eu posso ter aqui, por exemplo, ó, states.contains, e aí eu vou acessar aqui, ó, widget state, ponto, e aí vejo que eu tenho dragged, error, focus, hovered, pressed e assim por diante. Então eu quero que quando for hovered, eu vou retornar aqui uma widget customizada. Tá? Então o que eu vou retornar aqui? Ó? Vamos fazer um return, vou usar um decorated, vou usar uma imagem aqui, tá, de fundo, só para mostrar para vocês. Aqui a gente tem que dar um ponto e vírgula. Aqui eu vou ter um box decoration. E dentro desse box decoration a gente vai passar então a nossa imagem, tá?
decoration image, e aqui eu vou usar um network image, e aqui eu vou passar, eu já tenho uma constante, que é a minha image bg, tá? É simplesmente uma URL que eu tenho aqui em cima, já mostro aqui para vocês, ó. Ó, com duas propriedades aqui, com as imagens que eu vou mostrar ali na tela para vocês, tá? E aqui eu só vou usar o fit, então aqui é fit box fit, aqui dentro, né? Box fit ponto, vou usar o cover. Beleza? Então, caso contrário, né, se não entrar nesse if, eu vou retornar também a mesma coisa. Ó, vou até copiar aqui, daria para a gente fazer um pouquinho melhor, né, esse código aqui. Mas só para a gente entender essa questão de flexibilidade. E aqui eu vou usar a image FG. Ó, pessoal, então ele rodou e agora eu só minimizei aqui a fonte, tá? Agora eu só vou colocar aqui um mínimo, um tamanho mínimo, né? Vou colocar aqui pode ser um size, vou colocar aqui, ó, 300 por, sei lá, 180, vamos ver se fica legal. Ó, ficou legal. Então veja aqui que interessante, ó, eu coloquei uma imagem que está no foreground, que ele está retornando aqui, ó, e quando eu vou no over, ele muda para a segunda imagem. Tá? Ó. Então veja que eu consigo agora uma certa personalização no meu botão. Claro, eu posso mexer aqui na borda, posso mexer no tamanho, aí, né, fica aqui à vontade, né, do freguês, né, como a gente costuma chamar. Então aqui eu vou mudar o shape, tá, só para vocês verem aqui como que vai ficar. Vou usar um rounded rectangle border. E aqui no border radius, a gente passa um border radius ponto circular. Eu vou fazer aqui um 8, só para ele reduzir bem aqui o tamanho ali da nossa imagem. Ó, agora já ficou tipo um card, estão vendo? E se você quiser passar agora então aquele child, né, que ele é passado por parâmetro, você pode vir aqui no Decorated Box, né, passa aqui o child e vai colocar o child que é passado por parâmetro, tá? Vamos ver se ele funciona. Tem que tirar o const e colocamos. Ó, então tá lá o button, tá vendo? Tá bem pequenininho aqui, ó. Mas o button ele apareceu pra gente, ó. Então ele só vai aparecer no foreground. Tá vendo? Então você tem uma certa customização do que você realmente quer fazer. Bom, qual outro exemplo que a gente pode pensar? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tirar esse Decorated Box. Não, vou deixar o Decorated Box, só vou tirar aqui o if. Então, no segundo exemplo, o que a gente vai fazer aqui, ao invés de usar uma imagem, vai ser usar um gradiente, tá? Para ter no background do meu botão. Então aqui eu vou ter a mesma coisa, ó. Posso usar um linear gradiente, vou passar aqui as cores que eu quero do meu botão. Aqui eu vou passar, por exemplo, colors.green accent, e a segunda cor, colors.yellow. E aqui como segundo parâmetro a gente pode ter o begin, alignment. Vamos colocar aqui top left, e no end vamos colocar bottom right, tá? Então vamos lá. A gente vai trocar agora o nosso botão de tamanho. Ó, beleza? Então olha o botão que a gente conseguiu criar. Tá? Se eu quisesse, eu ainda poderia usar aquela propriedade de hover, né, que eu tinha mostrado para vocês. O que mais que a gente pode fazer aqui? Então agora, ao invés de eu usar esse child aqui, eu vou mostrar para vocês, ó,
Eu vou tirar esse child daqui, deixo constante, e agora a gente vai usar o foreground builder, para vocês verem que no fundo ele vai funcionar da mesma maneira. Então aqui no meu foreground builder eu preciso retornar uma widget, e aqui eu posso retornar o que eu quiser, eu posso retornar um text, posso retornar uma outra widget, enfim. Então aqui eu vou usar um animated, eu vou usar um text mesmo, tá? Ó, um text. Vamos colocar aqui botão e vou fazer um style aqui para esse text. Então, style, text, style, color, colors.black e um font size aqui, vou colocar 20, tá? Só para a gente ter alguma coisa para poder trabalhar. Então, beleza, ó, pessoal. Depois que ele atualizou aqui, então como é que funciona? Então a gente tem o nosso background lá linear do botão, que a gente fez, né, com o gradiente. A gente tem que passar o child aqui, e esse child, então, ele vai ser ou o child que você passou aqui, ou o child do foreground builder, tá? Que é o builder que a gente está passando aqui. Tá? Então você tem essa, vamos dizer assim, ele ir montando uma espécie de stack, né, de vários wrappers, né, em cima do background builder e do foreground builder. Então, como eu falei, ele vai criando camadas e vai adicionando os childs se você quiser, beleza? Então, só para testar, eu vou adicionar, por exemplo, aqui, ó, uma animação usando o Flutter Animate. Bom, pessoal, estou terminando a animação aqui. Fiz uma animação bem simples aqui de shake, tá? Usando o Flutter Animate. De forma repetida a cada 2 segundos. Então, como vocês olham lá no botão, é um botão normal, né, funcionando, só que agora o nosso foreground, ele tem um botão ali com um text animado, tá? Então, essa é a ideia dessas duas propriedades que a gente tem agora, né, que é o background builder e o foreground builder, para você trabalhar dentro de qualquer um dos botões do Flutter.